Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Conversa Atrevida. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Hoje nós vamos conversar sobre a arte circense, mas a arte circense de rua. O nosso tema provocador é Na Rua, a Rua, o Brincante e o Estado de Graça. E a nossa convidada de hoje é a Raquel Querubina. A Raquel Querubina, ela tem 18 anos dedicados à arte da palhaçaria. Ela é brincante e amante da cultura e de brincadeiras populares. Ela é mestra em artes cênicas pela UFRN. Em Pernambuco fundou em 2011 a trupe Circo Luz, com o simples objetivo de continuar sua pesquisa iniciada no Rio Grande do Norte. Hoje, a trupe se tornou um dos coletivos de teatro mais atuantes dentro do nosso estado. Sua arte oportunizou conhecer o Brasil. Passou por São Paulo, Rio Grande do Sul e praticamente em todo o Nordeste. Mas é fora dos grandes centros urbanos, nas cidades do interior, que se sente mais completa com a missão de levar alegria e conscientização à população, às populações mais longínquas do país. E sem delongas, vamos agora chamar a querida Raquel, que já... Enquanto isso, vocês podem pensar em alguma proposição ou em alguma pergunta para a querida Raquel Querubina. Boa noite, caríssimo. Opa! Boa noite! Seja bem-vinda, é uma alegria tê-la nessa nossa edição do Conversa Atrevida. Finalmente eu consigo chegar aqui na conversa atrevida, hein? Pois é, Tantas indas e vindas. pois é. Mas são os compromissos que a vida nos impõe, não é? Às vezes a Sim, gente nem imagina, mas é chamado para cumprir determinadas obrigações que, se não forem feitas, se tornam urgentes e aí vai dar muito mais trabalho no futuro. Mas, muitíssimo obrigado por essa oportunidade da gente conhecer um pouco sobre a arte na rua e sobre também a sua arte. eu que agradeço pelo convite. Filos, eu chamo Filos, né? Que tem dois nomes. Chamo Aham, Filos. pode Pronto, chamar. eu que agradeço por essa oportunidade da gente conversar sobre o teatro de rua, sobre a arte de rua, sobre o brincar, a palhaçaria, tudo isso que acontece, né? As festas de rua, as brincadeiras de rua. A ideia do espaço público, né? Como espaço de encontro, de coletividade, também como ato político, né? Estar na rua, manifestando nossa cultura, também é um ato Sim. político. Então, vamos lá, vamos conversar, vamos dialogar. Pois é, para a gente iniciar, como foi que essa arte começou a te seduzir? Como a arte de rua Olha, chegou até Raquel? Porque a gente sempre diz o seguinte: na criação de uma palhaça brincante, a rua é o picadeiro e o céu é a lona. Mas como essa realidade chegou até você? muito bom, você resgatou aí o tema, né? O título, na verdade, do meu trabalho de Aham, mestrado, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O céu é a lona, né? E a rua é o picadeiro.
Você falou 18 anos, né? Mas infelizmente ou felizmente eu sou um pouquinho mais antes disso, né? Eu já trabalho aí nessa brincadeira já faz 21 anos. Ano que vem faz Nossa, 22. Mas não vou revelar minha idade. artista não tem idade, Bem, né? bem, eu comecei lá em São Luís do Maranhão, que é uma cidade, né? Último estado do Nordeste, né? Uma cidade que fica já na divisa com o Pará, fica ali que a gente chama de meio norte, né? Amazônia. E Sim. São Luís do Maranhão, a capital, né? É uma ilha. E lá eu integrei uma companhia, um grupo, que chamava-se Companhia Circense de Teatro e Bonecos. E essa companhia, ela tinha como foco o espaço da rua, a brincadeira da rua, as manifestações, o trabalho com o boneco, né? E as diversas formas de boneco, mamulengo, boneco de vara, marionete, e também o circo, a palhaçaria. E foi nessa companhia, no ano de 1999, que eu iniciei essa minha jornada dentro da rua, Ah, brincando na rua. Foi lá em São Luís. Eu ingressei numa escola chamada Escola de Teatro, que tem lá no Maranhão, em São Luís, que é uma escola técnica para atores. E a companhia Ciência funcionava abaixo dessa escola. Então eu fiz o teste, eu era uma menina de 17 para 18 anos, e eu fiz o teste para entrar nessa escola. E quando eu fui visitar a parte de baixo da escola, onde funcionava essa companhia, e eu entrei dentro dessa companhia, eu vi máscaras, bonecos. Lá eles tinham um teatro de bolso também, muita máscara, muito figurino. Aí eu disse, caramba, eu quero isso aqui para mim. Aí eu meio que me encantei, porque parecia assim, que eu estava entrando dentro de uma trupe antiga, sabe? Que trazia uma carga de energia de muito tempo, de muitas histórias. E aí eu disse, não, isso aqui é massa. Aí eu comecei a integrar o grupo e ser chamada para brincar lá dar apoio, né? Como uma artista iniciante. Eu fazia contrarregragem, eu manipulava um boneco e fui me integrando até que eu larguei a escola técnica e fiquei trabalhando lá com eles. E lá começou toda a minha jornada como artista de rua, como teatreira de rua. Fiz alguns trabalhos no palco, mas sempre a rua me chamando para ser o foco. Hoje eu me dedico exclusivamente para o espaço da rua, mas nesse período ainda de formação eu cheguei a fazer espetáculos também para espaços fechados, para sala fechada. e nesse seu processo de descoberta de rua enquanto brincante, como é que você destaca a diferença, a grande diferença entre você ser um brincante que tem um espaço, de certa forma controlado, do que o espaço da rua? Porque no espaço da rua, de repente, pode passar aquela pessoa que bebeu, de repente pode passar um pedinte que chega ali até junto de você e se sente encantado. Também pode passar uma pessoa absolutamente chata que não gosta de nada e de repente solta alguma coisa para você. Como é que você descobriu esse espaço e você destaca algumas diferenças? Pronto. Do ponto de vista da atuação do ator, da relação do ator com a cena, existem muitas diferenças. Inclusive, eu trabalho isso, né, na minha pesquisa e estou escrevendo até um TCC sobre isso também, sobre essa formação do ator para o teatro de rua. E o que a gente percebe é que, por exemplo, partindo de alguns princípios, alguns fundamentos, por exemplo, a frontalidade, um Ah, exemplo, né? A frontalidade da rua, a frontalidade do palco, ela é limitante para o ator da rua, porque o ator da rua ele não trabalha somente com a frontalidade. O ator da rua ele tem que estar preparado para trabalhar, na verdade, ele nem
tem que estar pronto para trabalhar com a frontalidade, com a lateralidade, né? Com a circularidade. Então, o ator de rua ele trabalha com a tridimensionalidade do mundo, né? Enquanto que no palco os atores e atrizes trabalham com a frontalidade, né? O ator de rua ele trabalha com a tridimensionalidade da vida, do mundo. E essa tridimensionalidade também ela abrange também os aspectos subjetivos. Essa tridimensionalidade da vida, né? Tem até umas pessoas que dizem que teatro de rua tem que ter um cachorro, um bêbado e uma criança, né? Se não tem esses três elementos, não é teatro de rua. Na verdade, essa frase ela está querendo expressar exatamente essa abertura que a rua possibilita para o artista, para o teatro, para a dança, para as artes cênicas de rua. Ela abre uma gama de possibilidades. Então, essa é uma característica. Uma das características seria a questão da atuação. Uma outra questão que eu acho que também difere muito é isso que você falou. Enquanto que o ator ele tem um espaço aparentemente controlado, mesmo que a cena, né? Hoje a gente tem uma cena contemporânea, né? Enfim, que trabalha com a interferência do público, rompe com o palco, mas é um espaço fechado. Sim. Existem convenções, as pessoas entram num espaço controlado ali, de certa forma, né? Apesar de todas essas transformações. A rua não. Não tem como você dar conta da rua. Claro que existem espetáculos que muitas vezes eles querem fazer isso, se arvoreiam a isso, né? Eu vou dar conta, querem limitar a experiência da rua, né? Fazer uma roda, enfim, mas não conseguem, porque são atravessados pela força que a cidade ou que aquele espaço público, seja numa cidade grande, seja numa cidade pequena, seja no interior, seja numa comunidade, a força que a ideia de público ela tem, que é essa ideia do aberto, do coletivo, do democrático, mas não é essa democracia que a gente pensa no político, mas uma democracia a partir da partilha coletiva, né, da partilha política das coisas. Tanto que uma vez, isso é tão louco, eu estava fazendo uma apresentação num lugar que eu acho que a cidade se chama... Ai, eu esqueci agora. Ela é no interior do Maranhão, Loreto, nome da cidade. E lá, na época eu viajei, eu estava com meu filho, eu tenho 2 filhos, e um deles era bem pequenininho, ainda mamava. E eu estava na metade do espetáculo, e de repente, esse meu filho, o Ravi, começou a chorar muito, porque ele queria mamar. E eu em cena, e eu só vendo o pai dele com ele, ele chorando, ele chorando. Naquele momento específico, de repente, houve um barulho na praça que eu estava. Puf! Quando eu vi, parecia um monte de gente, assim, a ideia de uma manada de animais correndo, as pessoas vindo correndo para minha direção, bu, 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 correndo, correndo, correndo. Meu Deus, eu no meio do espetáculo. Aí eu parei o espetáculo, corri também, né, que eu sabia o que era, corri também para o canto, todo mundo correu. E aí, aproveitei, dei de mamar para ele, e aí foi acalmando, aí veio uma pessoa e disse, parece que foi um cara que deu um tiro num bar, não sei aonde, houve um tiro e tal, e aí o povo saiu correndo com medo, não sei o quê. Aí, de repente, eu dei de mamar para ele e voltei para a roda. Quando eu volto no meio da roda, lá vem vindo as pessoas de novo. A roda foi se formando, puf. Novamente estava estabelecido o espetáculo ali, e eu comecei e voltei de novo. Parece que aquele tiro foi só para o Ravi mamar, que coisa, quer dizer, eu não podia me desesperar naquele momento. Sim. Eu não podia entrar em pânico, ou sei lá, ou eu tinha que entrar na dinâmica que aquele espaço me possibilitava naquele momento. Parar, continuar no outro momento, ou se não fosse para continuar, o espetáculo seria só até aquele momento e pronto, quem viu só até aquilo ali, enfim. Essas dinâmicas que você precisa saber dialogar. Nesse momento, o ator ele precisa ter muita criatividade e também um feeling bastante ativo, porque nem todo mundo consegue voltar para o personagem depois de determinados momentos de grande tensão. Como é que o ator de rua ele lida com isso? Porque ele a qualquer momento sabe que pode acontecer uma coisa como essa, né?
É incrível, né? Que a prática, eu acho que a prática, ela possibilita você ir construindo essa segurança, entendendo essa dinâmica, rompendo dentro de você com essas, que eu poderia dizer, esses discursos, essas práticas desse teatro fechado, né? Que eu chamo ele de um teatro meio burguês, porque é um teatro feito Uhum. para poucas pessoas, limitado. Então você rompe com esse teatro, né, hegemônico. Dentro de você, você precisa romper com essa prática para que você se abra a esse outra forma de fazer, que é essa forma aberta, pública, lúdica, imprevisível. Até eu desenvolvi há um tempo um projeto, acho que foi em 2019, 2018, enfim, que era o ator em situação de rua. Eu teve até um amigo que falou, menina, que nome é esse? Parece que o ator é mendigo, o ator em situação, porque tem aquele termo, né? Aham. A pessoa em situação, a pessoa em situação de rua, né? Não existe esse Aham. termo? Aí Sim. eu queria exatamente trazer para o foco esse nome, exatamente para a gente pensar nessa perspectiva de que o estar na rua enquanto artista é um lugar, é um processo de situação, de estado, né? Não é algo tipo, não é somente uma escolha, é um estado, né? É uma situação que você se propõe que você se coloca também e que lhe é colocado naquele momento como artista e que você precisa exercer ele, né? Sim. Então, a partir dessa ideia de que é esse estado, você se joga nesse estado. Como você falou, como fazer isso? É se colocar nesse estado. Você precisa virar essa chavezinha, se colocar nesse estado. Tanto que na época que eu fiz esse projeto, eu experimentei várias coisas com os atores. E teve coisa até que eles falaram, menina, mas olha, teve uma situação que a gente estava fazendo uma experiência numa praça aqui na comunidade onde a gente mora, que é a cidade de Tabajara. E nessa praça as pessoas têm lugares que as pessoas bebem, que as pessoas estão ali jogando. E eu provocava eles a ir chegar até essas pessoas. Eu tentava provocar eles a interferir naquelas pessoas, naquele espaço, naquele ritmo. Porque o teatro de rua também faz isso. Ele interfere a dinâmica do espaço, da cidade, dialoga e negocia nessas dinâmicas. Como o bêbado negocia dentro da roda quando ele invade a nossa roda, um cachorro, Uhum. uma criança. E aí teve atores que me relataram isso. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de alguém me dar um tiro ali, porque eu fui lá, perguntei, eles não queriam falar, não sei o quê. Então, mais do que tentar conseguir isso, e isso eu acho que é uma coisa também interessante, o artista na rua, ele não trabalha só na lógica da vitória. E isso é uma coisa também que quebra com esse discurso hegemônico da arte, Uhum. sabe? Do lugar do artista no palco, condecorado, vangloriado, que recebe aquele buquê de flores no camarim e tal. Então, aquele status, né, de alguém que venceu, que mostrou alguma coisa. O artista de rua, ele, mais do que isso, na verdade, ele estabelece uma relação com as pessoas, de convívio, de encontro. E aí ele quebra com essa coisa de que ele precisa fazer sucesso, de que ele precisa dar certo. Muitas vezes não dá certo, muitas vezes é fracasso mesmo. Muitas vezes não acontece, a roda não presta, não serve, tem que fazer em outro lugar para novamente, né? Então a gente lida também com isso. Então são muitas características, muitas. Essa questão do fracasso é algo seríssimo para a nossa sociedade capitalista, porque ele se coloca de maneira bem definida o que é uma pessoa de sucesso, o que é uma estratégia de sucesso, como uma pessoa de sucesso deve se comportar. Aí eu vejo muito isso, os coaches fazendo isso, você tem que agir de determinada forma, assim, assim, assim. E tem gente que traz isso para a arte. A arte é eminentemente transgressora. Então tem coisas que não vão caber nunca. Porque a partir do momento que você coloca regras demais no comportamento do autor, vem momentos como esse do artista na rua
em que ele percebe que ele está perdido ali no meio. Eu creio que não só é necessário se trabalhar a questão do que é fracasso, como também do que é sucesso. O que é tido como sucesso? O que é tido como fracasso? E o que é que isso faz com o trabalho do ator? Porque eu já vi atores no início e atrizes, eu já vi também pessoas da arte circense no início que eram excelentes, mas os aplausos fizeram com que eles ficassem surdos para o crescimento. E aí eles não conseguiam mais ouvir a voz do crescimento porque estavam tão cheios de si, vivenciando aquele momento de sucesso, de aplauso, que ele deixou de ser criativo, ele deixou de lado muitas coisas que poderiam auxiliar no trabalho. Quem são as tuas inspirações artísticas que você percebe que mantém essas características do frescor, da descoberta, de estar atrás de novidades? Porque às vezes você também não precisa estar atrás de muita coisa. Você faz uma pequena renovação e você já vê grandes resultados porque já dá outras perspectivas. Quem são as pessoas que te inspiram na cena? É, existe uma inspiração, né? Que é uma inspiração, que eu poderia dizer, no campo da metáfora, e nem só da metáfora, mas do impulso da vida, que Hum, tem a ver com as minhas práticas culturais de matriz afrodiaspóricas. Então, acho que a primeira inspiração seria Exu, né? Porque Exu é esse movimento, Exu é essa busca constante pela comunicação, e na comunicação a gente nunca está parado. Na comunicação a gente está sempre construindo a linguagem, né? Está sempre construindo as formas de fazer, de se expressar. Né? Então, eu acho que dentro dessa ideia de corpo, dentro e fora, dentro do meu ser, o que me inspira no ser, né, no impulso, é Exu, primeiramente. Depois dele, vem as inspirações que são interessantes, porque são inspirações que vêm a partir dessas matrizes e dessas motrizes também de matriz africana e afrodiaspórica, que são os mestres e brincantes. É interessante até a gente falar sobre isso, porque muita gente vê esses lugares e essas formas de fazer como formas que estão paradas, hum, né? Que já é tradicional, a gente usa muito esse termo tradicional, que o termo tradicional não tem a ver com esse cunho, inclusive, etnocêntrico e racista que é usado, que é essa coisa do parado, pronto, tá ali como um quadro fixo na parede, né? Então, os mestres, as mestras, as brincadeiras, as formas de relação comunitária, de festa, de dança, de rito, tudo isso são inspirações, porque mesmo para o outro que não conhece, que não vivencia isso, parecer que estão paradas, elas não estão paradas. Elas tanto não estão paradas que elas resistiram a todas as formas de opressão, de silenciamento, de tentativa de silenciamento, de esgotamento. Elas se transformam a uhum. cada momento. Elas se reconstituem, se reconstrói, elas se dialogam entre si, né? Me fornecem olhares, formas de viver. Então, eu acho que os brincantes, as mestras, os mestres, os ritos, os rituais coletivos de rua, nossas brincadeiras, nossos brinquedos, nossas festas, são uma inspiração sempre. E, em terceiro, eu poderia dizer que a própria arte que eu faço, e é até uma metalinguagem, a própria arte de rua ela é uma inspiração, porque cada vez que eu faço, nunca é igual. Uhum. Exatamente pelos atravessamentos, exatamente por esse tiro que rolou lá na praça e que eu tive que parar o espetáculo para dar de mamar para a Ravi, e depois tudo cessou e eu voltei ao espetáculo. Exatamente porque teve uma vez que eu fiz uma apresentação também e que eu uso uma rede no meu espetáculo e que
um morador deitou na rede. E ele não quis sair da rede. E aí, na hora da cena, eu precisava usar a rede. E simplesmente ele se alojou na rede. E aí eu tive que negociar e reconstruir. E reconstruir a Rita, porque não foi contigo. Tô brincando. Eu tive que reconstruir a cena novamente, porque naquele momento alguém estava deitada no elemento da cena, que era a rede. Ele estava errado, eu estava certo, não tinha erro nem acerto. Então, a própria arte pública, a arte de rua é minha inspiração, porque cada vez que eu me jogo dentro da rua, ela me fornece, ela me impulsiona, ela me cutuca, e aí a gente se reconstitui, a gente vê que não sabe ainda muita coisa, que precisa, e porque e o mundo urbano, ele está em transformação, né? A Sim. cidade que era antes, como era, hoje não é mais. Provavelmente, se eu voltar nessa praça que eu apresentei há 5, 6 anos atrás, ela já não é a mesma praça. Ela já é outra praça, de outras dinâmicas. Eu estava rindo porque eu estava lembrando essa questão da improvisação. Então, Sim, para ele, foi um deleite estar ali. Para você poder ser uma situação de e agora o que é que eu faço? Mas ele te deu a oportunidade de você trabalhar outros elementos. E para quem está é assistindo, verdade. pensa que ele estava na cena. Ele se tornou Aham, sem querer, mais um elemento cênico, mais alguém que estava atuando junto com você. É, eu aham, ia isso. fazer essa pergunta lá na frente, mas deixa eu resgatar aqui. É justamente essa questão da arte com a religiosidade. Quando é que a arte e a religiosidade, do teu ponto de vista, elas ajudam ou elas atrapalham? Uhum, Porque quando se fala sim. em artistas de rua, conheço algumas pessoas que têm determinados rituais para pedir licença, de acordo com a crença delas, aos moradores da rua. Como é que eu posso dizer? Não são moradores da rua, mas às entidades ou que estão na rua ou que tomam conta da rua. Mas você entendeu a pergunta que eu estou tentando formular, não é? É essa licença Sim. que se pede às presenças transcendentes que estão na rua e são da rua. Como é que você vê essa relação? Sim. Eu acredito que essa relação sagrado, né, divino, rito, eu não colocaria no termo de religiosidade, porque o termo religião, ele limita muito a nossa experiência, né? Porque a gente acaba colocando quem não está nesse pacote como nada além de algo que a gente não sabe o que é, né? Ah, E sim. aí eu penso que a ideia de rito, de sagrado, de ritualidade, eu acho que talvez amplie mais, né? A nossa experiência, né? Enquanto artista. Então, eu acho que essa relação, ela não é impositiva, assim como porque o rito ele é aberto, ao mesmo tempo que você pode ter algo concreto que faz parte de um arcabouço de cultura, como por exemplo eu que sou uma mulher de terreiro, sou do candomblé, mas você pode ter os seus ritos, né? E esses ritos, às vezes, englobar várias coisas, várias diversidades, né? Às vezes a pessoa vai fazer. Aí, outra coisa engraçada, a pessoa vai fazer um rito para apresentar na rua, ela agradece a Deus, Jesus, Exu, o Pombagira, ela vai, faz toda uma coisa bem antropológica, bem mistura, bem Vale do Amanhecer, e aí ela, pum, faz a brincadeira dela. Então, assim, tá presente ali a ideia do rito, tá presente ali a ideia da ritualidade, e eu acho que isso fortalece. Sabe por quê? Porque o artista de rua, a arte de rua, ela é uma arte que ela pulsa dentro de um espaço que é múltiplo. Então, ele vai ter muita coisa. Já teve vezes de eu escutar, indo em alguns lugares, tu pega toda a carga, né? Porque assim, mesmo que para quem não acredita,
existe também a carga física. Mesmo se a gente for nessas coisas transcendentais, mas Uhum. pensar na perspectiva física, para você segurar uma roda durante 40, 60 minutos, uma hora e 20, você despende uma energia vital de vida muito forte. Então, para essas coisas, precisa que minimamente você tenha algo concreto, né? Que seja rito, que seja ritualidade, que seja sagrado, que não seja. Mas minimamente você precisa ter. E eu acho que encaminha-se para esse lugar. Por isso que eu acho que não há incompatibilidade. Porque a própria rua, ela pede isso de você. Pede que você se prepare, que você entenda as suas dinâmicas, que você se relacione com aquelas forças, com aquelas energias, até para que você tenha uma boa roda, até para que você tenha um bom chapéu, até porque para que não aconteça recorrências, né, perigosas para você, porque também é uma situação de perigo, né? E até quando você sai protegido, que você faz tudo quanto é coisa, toma um banho de sal grosso, faz um ebó, faz um negócio, ainda acontece isso, acontece de, como já aconteceu da gente levada, por exemplo. Eu acho que está travando o filo. Ou tá eu que estou travando, será? Não sei se sou eu que estou travando ou se é o filo que está travando. Boa noite, Daiane. Filo? Eu estou travando é você? Porque senão eu posso sair e voltar. Hã? Sandro, um amigo aí da assessoria de imprensa da trupe, entrou. Mas é isso. Então, assim, essa relação. Oi, Filo. Essa relação ritualidade, ela tem tudo a ver para a rua. E- Oi? Olá? Um probleminha técnico. Vamos chamar novamente. Houve esse probleminha. Desde já agradeço a todos e todas que estão prestigiando essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. A gente está conversando com a Raquel Querubina, que acabou de voltar, sobre a rua. É... Olá, Raquel. Opa. Oi, como é que foi? Era eu que estava travando, eu estou em dúvida. Foi os dois, deu uma crise nos dois. E como Certo. eu estava falando antes, que a gente está conversando sobre a rua, o brincante e o estado de graça. O estado de graça eu coloquei justamente nessa perspectiva, tanto do transcendente quanto do risível. Foi uma provocação. Inclusive, eu acho interessante. Eu gostaria de falar mais sobre essa coisa do estado de graça, Sim. porque eu cada vez mais eu estou encontrando nesse lugar da festa e do riso esses processos de coletivos de cuidado, de cura, de, de transformação do que a gente vivencia atualmente.
Então, eu acredito que cada vez a gente deve caminhar mais nesse sentido, porque esse lugar não é novo. Eu não estou falando, e Aham. não estou falando que é novo. Na verdade, esse lugar sempre foi praticado. Por exemplo, se eu for para a minha cultura de matriz afrodiaspórica e própria africana, a gente vai perceber que lá, esse lugar de graça, esse lugar do estado da graça, da felicidade, da festa, do riso, ele é o lugar de superação, né, das questões coletivas, né, de Isso. superação, às vezes, dos embates políticos e sociais, de harmonização das questões para depois desarmonizar e harmonizar de novo, sabe? Então, eu acho que a gente está, eu pelo menos, estou recuperando cada vez mais no meu trabalho isso. Apesar de que, na verdade, eu sempre foi assim meu trabalho. Só que talvez eu não tinha a consciência mais trabalhada disso, sabe? Eu fazia. Eu sentia que tinha alguma coisa. Chegavam para mim, isso no teu espetáculo. Quando termina, a gente sente uma coisa assim. Não sei, quando tu tá em cena, a gente sente um negócio, não sei o quê. E eu ficava, que negócio é esse que esse povo fica falando? Eu percebia que tinha alguma coisa, mas ainda não conseguia entender isso em palavras, em forma. Eu acho que eu tô caminhando para entender esse estado de graça, né? Que é um estado coletivo, de um território, de práticas e que são fomentados dentro de nós e que muitas vezes essa sociedade que foi construída a partir de um referencial ocidental capitalista moderno, foi querendo apagar. Só querendo, porque de fato não consegue. Então, a cena também é o teu lugar de fala. Oi, Você conseguiu me ouvir, Raquel? não estou conseguindo A ouvir. cena é teu lugar de fala. Opa, Raquel. Eu tinha feito uma pergunta para ela sobre o lugar de fala. Se é na rua que ela tem o lugar de fala, pois há muitos artistas que separam bem. Minha arte é uma, e eu, enquanto cidadão, vou por outro caminho. Mas eu estou querendo saber de Raquel se é na rua que ela tem esse lugar de fala. Viu, minha querida? Eu Voltei estava de formulando a novo. pergunta para você se é na rua que você tem esse lugar de fala. Porque há muitos artistas que fazem uma separação muito clara da minha atuação enquanto cidadão e a minha arte. Muita gente não consegue Hum, ver por N fatores. Por exemplo, a gente que pega a lei de incentivo e de repente não quer falar de incentivo, que é um direito artístico dele. E também do povo, porque aquele dinheiro não é de nenhum governo de maneira personalizada. Mas muitos artistas eles não conseguem passar por esse processo. Então eles preferem fazer essa divisão. Cidadão de um lado, artista de outro. E Raquel Carubina, a rua também tem então, lugar de fala nesse sentido? sim. Sobre essa separação, eu realmente não consigo separar, sabe? Até porque se eu for falar da minha jornada na palhaçaria, por exemplo, ela está toda Hum, atravessada por, pelas questões da minha existência enquanto Raquel.
né? A minha palhaça Keké, ela é fruto dos meus questionamentos enquanto pessoa, né? Enquanto Raquel Franco, mulher preta, que lá de São Luís, nascida na periferia da cidade de São Luís, numa comunidade chamada Camboa, que é perto de um quilombo urbano, que é a Liberdade, crescida ali a partir vendo as brincadeiras, dançando tambor de crioula já adolescente. Então a minha palhaça ela é fruto, ela é construção desse lugar, dessas inquietações. Então ela não tem como eu separar, né? E isso cada vez está caminhando nesse sentido. Quando a partir do momento que eu começo a pesquisar e aprofundar minha pesquisa nessas referências teatrais, decoloniais, fora do eixo eurocêntrico, em que a arte e cultura estão separadas, por exemplo, do cotidiano da vida. Quando a gente vai analisar e vai se referenciar em culturas que não são de origem ocidental europeia e vai ver os indígenas, vai ver as culturas indianas, vai ver as culturas africanas, os diferentes povos. A arte e cultura elas formam, constroem, dinamizam a vida dessas pessoas, suas práticas ritualísticas, seu alimento, seu fazer, seu falar, seu pensar, seu rir, né? E até o seu curar. Então não tem como separar. Eu acho que essa visão do separado, ele faz parte de uma construção mais ocidental da arte, da cultura, né? Que vem um pouco desse lugar iluminista, né? De uma pessoa que é iluminada e que cria e que parece que ela é escolhida, sabe? Entre tantos. A gente pode até trabalhar com essa dinâmica do escolhido, mas ele é escolhido a partir de uma referência que é coletiva, né? Não de uma escolha para além do que é coletivo e do que é social e do que é de todos também, porque não existiria isso sem o todo, né? Então, acho que eu, Exatamente. pelo menos, não trabalho nessa ótica. É, como é que está o mercado de trabalho para os artistas de rua? Você poderia fazer uma retrospectiva de como era antes do processo pandêmico, agora nessa entrada do processo pandêmico e daquele momento mais agressivo até agora. E eu já emendaria com outra pergunta para você, sua vivência na pandemia. Sim. Essa última pergunta eu não escutei muito bem que cortou, Ah, certo. mas a primeira pergunta eu consegui perceber que você fala em relação ao mercado de trabalho, né? É complexo falar de mercado de trabalho dentro do processo da arte de rua, do teatro, da dança, do circo, porque trata-se de arte pública, né? O Amir Haddad, que é um dos grandes mestres, né, do teatro de rua do Brasil, né, que é criador do grupo Tá na Rua, que é um grupo muito antigo aqui no Brasil, ele vai falar um pouco sobre essa questão do trabalho, da relação do trabalho e do artista da rua, né? Ao mesmo tempo que você tem artistas que vivem da rua cotidianamente, rodam o chapéu, estão no semáforo, estão na de Boa Viagem, não é verdade? Rodando o chapéu. Sim. Estão na no Largo da Carioca, por exemplo, que é um lugar que é tradicional das artes de rua do Rio de Janeiro. Existem também os artistas, e eu me coloco nesse lugar, que é os que estão nas comunidades,
nas periferias, nos espaços tradicionais. Então, todas essas artes da rua são artes públicas, são fazer público. E como fazer público, deveriam ter políticas públicas de fomento, de fortalecimento, né? E de conservação, porque são artes milenares. Antes do teatro ir para o Santa Isabel, por exemplo, ele foi feito na rua. Antes do circo estar debaixo no teatro, uma lona, ele começou fazendo numa praça, num picadeiro sem lona, público. Então, essas artes, elas trazem uma carga de tradição, de história, e que deveria ser conservada e preservada. Mas o conceito de capital, de mercado, de trabalho, dentro dessa ideia, dessa lógica do produto, transforma, tira essas artes desse lugar, depõe elas, e o que se tem é a valorização do privado. Então, o que se tem, por exemplo, o fomento de espetáculos que vão ser espaços fechados e que vão cobrar ingresso. Quer dizer, eles já têm fomento, mas ainda vão cobrar ingresso e vão ser espaço fechado. Então, existe também essa complexidade que precisa ser analisada também. E dentro dessa perspectiva do mercado, o que a gente precisa pensar é que necessitamos de editais, de fomentos para essa arte pública, mas também precisamos de fomento a esses espaços públicos, onde seja garantido a esses artistas se apresentar com segurança, que tenha um ponto de luz para ele botar uma caixa de som e ele possa rodar o chapéu, por exemplo, que Diabolim possa ter uma estrutura que ele possa, Diabolim é um artista de rua aqui de Olinda, que ele possa rodar o chapéu com segurança, que as praças possibilitem espaços de convívio para essas artes, onde o artista possa estar lá, reunindo a comunidade mesmo vai botar no chapéu, e ele nem vai precisar de um edital, por exemplo, para se manter, porque a própria comunidade vai estar ali colocando 5, 2, 10, 30, 40. E aí entra nessa questão da pandemia, por exemplo, né? Que até hoje, por exemplo, não existe um protocolo para as artes de rua. Se você for ver o protocolo da cultura e da arte, é para espaços fechados. E então, isso é uma coisa, inclusive uma demanda que a gente colocou lá no Conselho Estadual de Cultura, aqui de Pernambuco, que é por que ainda não existe um protocolo para as artes cênicas de rua? Porque, de fato, os artistas de rua já precisam ir para as ruas. Porque tem artista que não acessa os editais, por exemplo. A galera que trabalha no semáforo, cotidianamente ali, é arte de rua. Eu já trabalhei muito tempo no semáforo. Acho que durante 10 anos da minha vida, eu fiz semáforo, fiz rua, fazia muitas apresentações ali, quando antigamente era a Rua do Bom Jesus, que ainda é a Rua do Bom Jesus, só que lá tinham vários bares, então eu rodava chapéu ali, em outras ruas também daqui de Pernambuco. Então, eu já não faço mais, mas já vivenciei muito esse trabalho. Então, eu acho que esse mercado, essa ideia de mercado, ela precisa perpassar a ideia de políticas públicas, de fomento. E aí não é só fomento edital, mas fomento dos espaços públicos da cidade, né? De garantia desses espaços, de luz, de segurança, de iluminação, de qualidade para esses artistas poderem estar nessas ruas, né? Então, são fomentos numa perspectiva, por exemplo, de leis como a Lei Rouanet, que ela ampara muito mais grandes eventos, né, do que, por exemplo, eventos com artistas. A Lei Rouanet, por exemplo, a Vitarella não vai querer apoiar a Querubina para se apresentar na Cidade Tabajara, mas vai querer apoiar a cantora tal que vai encher o estádio com não sei quantas mil pessoas. Então, essas questões, elas... Não que a Lei Rouanet não seja importante, ela é importante, mas essas desigualdades, diferenças aí, elas precisam ser pontuadas, porque isso também é o que chamamos de mercado, né, de trabalho, enfim. Sim, sim. Essa é mais ou menos a primeira pergunta. A segunda eu não entendi, quando você perguntou, cortou. A segunda, minha querida, foi com relação à pandemia. Como é que a pandemia afetou o seu trabalho? Como a pandemia
ela deixou o que quer, ela pegou o que quer de surpresa e depois deixou o que quer. Quer dizer, essa história deixou, a gente está vivendo esse processo de pandemia que eu digo que a gente está vivendo e estão tirando a proteção. Muita gente está se arriscando à toa nesse processo. Está vendo essa corda bamba? A gente não sabe como é que vai se comportar essa questão viral, principalmente com tanta responsabilidade, tanto do governo quanto das pessoas. A sociedade tem uma responsabilidade muito grande, sobretudo também, além do governo, e a gente vê que os artistas tiveram transformações. Então, a minha pergunta, ela vai nesse caminho. Como é que a pandemia ela mexeu com a Keké? Eu estou dizendo a Keké de forma provocativa, mas estou falando de você mesmo. Como é que a pandemia deu uma sacudida em Raquel? Mas, Filo, as pessoas me chamam de Keké, a maioria, né? Eu digo até assim, os íntimos me chamam de Keké. Amigos de grupo, é Keké, Keké, Keké. Mas então, olha, foi jornadas é muito, eu poderia dizer assim, que é muito contraditório tudo, sabe? Ao mesmo tempo que eu me vi sem poder estar apresentando na rua, eu me vi sem poder estar indo para as ruas, eu não sabia, eu já tô, como eu te falei, há 21 anos eu faço brincadeira de rua. Então eu me vi numa situação de que, opa, e agora? Esse negócio de vídeo, esse negócio de fazer performance, vídeo performance, cena online, não sei o quê. Eu realmente, em primeiro momento, peguei um abuso. Eu disse, não, isso não é para mim, porque imagina, eu falei um monte de coisa aqui, do cara que invade a cena, do homem que deita na minha rede, das coisas que eu vivenciei fazendo, as praças, viajando por aí. Aí, de repente, eu me vejo tendo que ver as pessoas através de uma tela de celular, de vídeo. Eu disse, caramba, que pé no saco esse negócio. Não venham me dizer, porque novas tecnologias veio para ficar. Blá, blá. Ótimo, mas para mim é um pé no saco. Eu acho ótimo quem está aqui, podendo conversar e tal, né? Que talvez não podia. Agora tem a questão, tem o paradoxo aí, tem o contraditório, que seria o quê? Eu me aproximei de uma porrada de gente. E se não fosse o virtual, eu não conseguia. Então, o povo me chamou para fazer muita coisa. Não sei se eles descobriram o que é agora. Só pode. Porque, na verdade, eu já fazia as brincadeiras, né? Então, assim, o povo descobriu agora. Então, eu fui chamada muito para participar de moda, de dar oficinas online, que eu disse, meu Deus, como é que eu vou dar uma oficina de palhaçaria, ainda mais palhaçaria de matriz afrodiaspórica, como eu trabalho, com essas dramáticas populares, enfim, máscaras, como é que eu vou fazer isso? E eu me reinventei, eu busquei e consegui fazer, né? Experimentando, trazendo, errando, acertando. Então eu me aproximei de muita gente de São Paulo, me aproximei de muita gente de Rio, gravei muitos podcasts. Aí até que veio a Lab e eu disse, não, eu tenho que fazer esse negócio da Lab. Só que é tudo virtual. Não podia fazer nada físico. Eu disse, vou fazer alguma coisa. Aí o que eu fiz? Eu fiz 3 experimentos virtuais, que são as giras virtuais, que são 3 vídeos, onde eu trago um pouco dessas minhas construções, dessa minha forma de fazer, de pensar, e que também são frutos de provocações de pessoas que me procuraram na pandemia. E aí, nessas giras, a primeira gira, eu falo um pouco da violência contra as mulheres, né? E o racismo, através de contos de Conceição Evaristo. No segundo vídeo, o primeiro vídeo se chama Idar, que em Yorubá significa espada, que seria um vídeo relacionado à luta, ao enfrentamento. O segundo vídeo é um vídeo que eu vou falar sobre epistemicídio, porque uma amiga minha ia ter um debate na Unicap, aqui em Pernambuco, sobre a questão
do racismo na graduação e nas pós-graduações. E, coincidentemente, tinha havido um caso de racismo de uma professora de direito numa turma dentro da sala de aula. E aí eu disse, poxa, ótimo, me preparasse uma arapuca, né? Inclusive o reitor e ela está vendo a apresentação. Aí eu criei um vídeo, eu construí uma performance nesse vídeo, e essa performance se chama Enu, que é boca. E aí eu vou trazer Exu, e Exu é a boca que tudo come, né? E tem um Itã que fala sobre isso, né? Que quando ele nasceu, ele saiu comendo tudo. Comeu tudo, comeu a mãe dele, comeu o pai dele, comeu tudo que estava vivo, o objeto, enfim. Tem um Itã que fala disso. E depois ele vomita, né? Bota para fora tudo que é vivo de novo. E aí eu uso essa metáfora de Enu da boca e eu trago essa coisa do racismo epistêmico dentro do pensamento, do discurso, né? Que quer nos silenciar, que quer nos apagar, mas não consegue. E o terceiro vídeo eu trago a palhaça Quequé, que eu deixei pro terceiro, porque eu disse que já ia ser difícil, né? Que foi o maior desafio, que foi fazer Quequé dessa forma virtual. Que aí eu trago um pouco das minhas experimentações corporais, da máscara, do riso, do circo, mas tudo virtual. Eu e a câmera do cara lá me filmando, e eu, vamos lá, vai rolar, vai rolar. E aí eu procuro trazer ambientações, porque para poder romper com isso, né? Porque se for para fazer no espaço físico, assim, tipo teatro, uma coisa seca, assim, eu não consigo. Aí eu boto umas folhas, né? Aí eu trago alguns elementos, às vezes eu faço perto do mato, numa mata, como eu fiz um vídeo numa mata. Eu trago essas coisas para ver se eu me aproximo também um pouco, né? Dessa Sim. fisicalidade do que é estar na rua, mesmo que não tenha proximidade. Mas foi esse processo duro. Primeiro eu comecei fazendo oficinas, podcast, aí depois eu comecei a fazer cenas. Foi uma coisa que foi devagarzinho, devagarzinho. E hoje já estou fazendo assim com mais desenvoltura, assim, já consigo, mas foi esse processo de aprendizagem mesmo, de me reinventar para prosseguir, para não me permitir findar, porque não sabe até quanto tempo que vai durar essa pandemia, a gente não sabe, né? Tá vindo a vacina, vai retomando devagarzinho. A Trupe Circuits viajou recentemente para Arco Verde. A gente apresentou, ó, essa circulação aqui, que é o ator, a Trupe Circulus na rota da 232, que são dois espetáculos da gente de palhaçaria. E a gente viajou já para Arco Verde esse mês. Já foi a primeira tentativa, mas é assim, a gente não sabe a qualquer momento pode voltar novamente, fechar tudo, né? Que aprendizado você tira das turnês? Você poderia destacar das turnês? Como é que foi você começar a trabalhar com a turnê? Porque você vai descobrindo outros públicos, você entra em contato com outras culturas, outros sotaques, tu entras em contato com novas visões de mundo. Como é que foi esse processo de aprendizado nas turnês? Olha, filho, a melhor coisa que existe na vida de uma pessoa de que faz arte de rua é poder viajar, é poder fazer circulação, é poder itinerar, é poder estar que nem peão perdido, viajando para lá e para cá, rodando o mundo. Porque é nesses momentos que a gente cria, que a gente aprende, que a gente vai colocando na nossa. Por exemplo, essas histórias todas que eu te contei são histórias que foram nesse processo de circular, de itinerar, né? E meu Deus, eu fui para lugares incríveis. Então, o ensinamento é um ensinamento de aprendizagem, de muita aprendizagem, de como chegar, de como fazer, de descobrir, mas também tem o ensinamento da saudade, o ensinamento Hum. do tchau. Pô, tem cidade Ah, que eu fui que eu sei quando eu vou voltar de novo. Que às vezes eu vejo uma foto perdida no tempo, que antigamente era Orkut, né? Agora é Facebook. Lá no Facebook, agora é Instagram, né?
Aí eu digo, meu Deus, quando é que eu vou voltar para essa cidade? Eita, aquele dia que aquele rapaz veio falar comigo, que teve um dia que eu fui numa cidade, Caraúbas, Sim. no sertão da Paraíba. E lá nessa cidade, não, Carnaúbas não, Coremas. E lá nessa cidade, um rapaz, tem a síndrome de Down. E ele ficou, me acompanhou, a minha maquiagem toda. E tem muita foto eu com ele. Eu tirei tanta foto com esse menino me maquiando na Kombi, enfim. E eu disse, eu fico pensando, quando é que eu vou retornar? Teve uma cidade que eu fui que tinha um circo instalado na cidade. E aí a gente foi assistir o espetáculo do circo. Ajudou a divulgar o circo, porque eles estavam sem aquele negócio do som que fica andando pela cidade, não sei o quê. Aí a gente tinha um alto-falante, a gente ajudou a divulgar o circo que estava na cidade. Então, assim, o aprendizado o que a gente toma é de conhecer as pessoas, de entender as dinâmicas. Tem um aprendizado também de produção, porque você aprende muito com produção quando você faz uma circulação, como conseguir uma pousada, como conseguir uma parceria com as entidades locais, com a prefeitura, com a Secretaria de Educação, com o SESC, quando tem algum SESC nessa cidade. Aprende como chegar na cidade, aprende a entender as dinâmicas da cidade. Então é muito aprendizado. E aprende sobre isso, de ir embora e talvez Uhum. não voltar. Não voltar mais, porque sabe-se lá quando você vai voltar naquela cidade. Então é muito rico, é muito rico. Em que espaço os novos brincantes eles podem ser formados? Porque muita gente acha que precisa ir para um local fechado para depois ir para o local aberto. Como é que é feita essa formação do novo brincante? Então, a formação do artista de rua, ele acontece de diversas formas, de muitas formas. Eu acho que é por isso que o fazer, por exemplo, e aí indo para o teatro de rua, o fazer teatral de rua, ele não está dentro da universidade. Dificilmente você vai encontrar um curso desse de licenciatura em teatro, de bacharelado em teatro, ou dança, ou isso ou aquilo, que vai ter uma disciplina ou uma formação que tenha como foco a rua, o espaço público brincante. Porque a forma, as metodologias, as pedagogias, os saberes, os fazeres, eles são muito vastos e eles escapam a esses espaços. Opa, um probleminha com a conexão caiu. Vamos ver se a gente consegue conversar com a Raquel. Tentando fazer com que essa live aconteça. Boa noite a todos e todas. Obrigado, Gena, por seus comentários.
E assim que possível a gente vai conversar com a Raquel e vai falar a ela. Vamos ver se a gente consegue reconectar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live agora e vou retomar daqui a pouco para ver se a conexão da gente melhora. Aguarde só um momento que a gente retorna no Conversa Atrevida em breves instantes.